E aí, turminha? Bem, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo. Estamos de volta com mais um vídeo, seguindo aqui com o regimento interno da Câmara dos Deputados. Concurso está na praça. Essa vaga pode ser sua. Então, estude, foque, concentre e vamos lá. Leitura, a lei seca com algumas observações de partes que pode ser importante aí na sua prova. Vamos lá ao nosso PDF. Lembrando, inscreva-se no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com os amigos nas redes sociais. Vamos lá? Título 2 dos deputados. Capítulo 1 do exercício do mandato. Artigo 226. O deputado deve apresentar-se à Câmara durante a sessão legislativa ordinária ou extraordinária para participar das sessões plenárias, das reuniões, das comissões de que seja membro, além das sessões conjuntas do Congresso Nacional, sendo-lhe assegurado o direito, nos termos do regimento, né? De, primeiro, oferecer proposições em geral, discutir e deliberar sobre qualquer matéria, a apreciação na casa, integrar o plenário e demais colegiado nele votar ou ser votado, encaminhar através da mesa pedido escrito de informações ao ministérios, a ministros de Estado, né? Cabe a ele também. Ainda, fazer uso da palavra, integrar as comissões de representações externas e desempenhar missões autorizadas. 5. Promover perante quaisquer autoridades, entidades, órgãos da administração federal, estadual, municipal, direta e indireta, fundacional, os interesses públicos ou reivindicações coletivas no âmbito nacional ou das comunidades representadas. Inciso 6. Realizar outros cometimentos inerentes ao exercício do mandato ou atender às obrigações político-partidárias decorrentes da representação. Artigo 227. O comparecimento efetivo do deputado à casa será registrada diariamente, sob responsabilidade da mesa, da presidência das comissões e das seguintes formas. Primeiro, as sessões de debates mediante lista de presença ou registro eletrônico em postos instalados nas dependências da Casa. 2. As sessões de deliberação mediante registro eletrônico até o encerramento da ordem do dia, ou, se não estiver funcionando o sistema pelas listas de presença do plenário, nas comissões pelo controle das presenças e as reuniões. Artigo 27A. As deputadas gestantes, a partir da 30ª semana da gestão ou mediante a representação de atestado médico, terão direito à participação plena reuniões e nas sessões deliberativas, não deliberativas por áudio, vídeo mediante a utilização de plataforma de videoconferência, além de poderem registrar presença e votar em matérias constantes na ordem do dia das sessões ou pauta das reuniões de forma remota, nos termos do ato da mesa, tá bom? Parágrafo único. Aplica-se ao direito previsto no caput deste artigo aos deputadas que regressarem ao gozo da licença gestante até o prazo de 180 dias consecutivos após o início da licença. O que mais? Artigo 228. Para afastar-se do território nacional, o deputado deverá dar prévia ciência à Câmara, por intermédio da presidência, indicando a natureza do afastamento e sua duração estimada. Artigo 229. O deputado apresentará à mesa, para efeito de posse antes do termo do mandato, declaração de bens e de suas fontes de renda, importando a infração ao Código de Ética e Decoro Parlamentar, a inobservância deste preceito. Ou seja, caso ele deixar de entregar então essas informações, né, a declaração de bem e a fonte da receita, ele pode então estar importando infração, ele pode estar cometendo infração se ele deixar de fazer, né, e que pode ser submetida então ao Código de Ética e Decoro Parlamentar. Tá? Artigo 230. O deputado que se afastar do exercício do mandato para ser investido em cargo referido no inciso 1º do artigo 57 da Constituição Federal fará comunicação à Casa por escrito, bem como reassumir o lugar. Ou seja, quando ele sair para assumir um outro cargo de licença, ele comunicará, né, ao presidente que está saindo e as razões, né, para onde está indo e o que vai fazer. E quando ele voltar
para retomar, ele vai também novamente remeter uma comunicação à presidência para que ele possa retornar à casa. Parágrafo 1º. Ao comunicar o seu afastamento, o deputado apresentará no ato da nomeação e o termo de posse. Segundo, ao reassumir o lugar, o deputado apresentará o ato de exoneração. 3. É de 15 dias o prazo para o deputado reassumir o exercício do mandato quando exonerado do cargo a que se refere o caput, sob pena de suas omissões tipificadas, falta ao decoro parlamentar, se ele não voltar, né, dentro do prazo lá. Parágrafo 4º. Enquanto não for feita a comunicação a que se refere o parágrafo 2, o suplente participará normalmente do debate e as votações, ou seja, enquanto ele não volta, não apresenta, né, o ato de exoneração do cargo que ele tinha para reassumir e o pedido para reintegrar, o suplente vai continuar exercendo as funções de deputado, de debates, de votação e tudo mais. Beleza? Artigo 231. No exercício do mandato, o deputado atenderá às prescrições constitucionais e regimentais e às contidas no Código de Ética e Decoro Parlamentar, sujeita se as medidas disciplinares nelas previstas. Parágrafo 1º. O deputado são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. 2. Desde a expedição do diploma, o deputado não poderá ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável, tá bom? 4. Os deputados serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça Federal. 5º. Os deputados não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do seu mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiarem o deles recebendo informações. Parágrafo 6º. A incorporação de deputado às Forças Armadas, embora militares e ainda que tenha tempo de guerra, dependerá de licença da Câmara para que ele possa assumir a função. Parágrafo 7º. As imunidades parlamentares substituirão quando o deputado for investido em cargo previsto no inciso 1 do artigo da Constituição Federal. Parágrafo 8º. Os deputados não poderão, desde a expedição do diploma, afirmar ou manter contato com pessoas jurídicas de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedeceria a cláusulas uniformes. D. Aceitar os exercícios de cargo, função, emprego e remuneração, inclusive os de que sejam admissíveis ad nutum as entidades constantes nas alíneas anteriores. 2. Desde a posse, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada, ocupa cargo de função de que seja demissível ad nutum nas entidades referidas no inciso anterior. Então, ele não pode, né, exercer cargos de qualquer natureza, pública ou mesmo privada, né, não pode exercer funções de chefia ou qualquer outro cargo no período que está como deputado. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere numa linha A e A, no inciso I, A, D. Se ser titular de mais de um cargo, mandato público eletivo, ele não pode exercer outra função a não ser a de deputado. Artigo 232. Deputado que se desvincular de sua bancada perde, para efeitos regimentais, o direito, o cargo ou a função de que ocupa em razão dela. Ou seja, o deputado que mudar de partido, ele perde, né? Ele vai perder ali o seu mandato, a não ser, aí tem os momentos lá, né? Tem um período no regimento, diz que tem um período de janelas, né? E também a criação de novo partido, o parlamentar poderia mudar de partido, né? Sem nenhum tipo de sanção, de perda. Artigo 233. As imunidades constitucionais dos deputados substituirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensa mediante o voto de 2/3 dos membros da Casa em escrutínio secreto, registrada a suspensão dos atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que seja acompanhado com o exercício de medidas. Recebida pela mesa a solicitação de suspensão guarda se a o Congresso Nacional autorização a descrição do estado de sítio ou de sua prorrogação. Parágrafo 2º. Aprovada
A decretação de mensagem do presidente da República será remetida ao Congresso Nacional e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que dará parecer aí elaborará projeto de resolução no sentido de respectivo conclusão. Na apreciação do pedido serão observados dispostos sobre a tramitação de matéria em regime de urgência, artigo 234, os ex-deputados federais, além de livre acesso ao plenário, poderão utilizá-los dos seguintes serviços prestados na Casa, mediante prévia autorização do presidente da Câmara, para que os tratem no inciso 1 a 4. Primeiro, reprografia, biblioteca, arquivo, processamento de dados, assistência de mídia e assistência farmacêutica. Capítulo 2 da licença. Artigo 235. O deputado poderá licenciar-se, poderá obter licença, primeiro, para desempenhar missão temporária em caráter diplomático e cultural, para tratamento de saúde, tratar sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias, sessão legislativa. 4. Investidura em qualquer cargo referido ao artigo 56 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. As deputadas poderão ainda obter licença gestante e aos deputados licença paternidade nos termos previstos no artigo 7º, incisos 18 e 19 da Constituição Federal. Está incluído aqui para a Resolução 15 de 2003. Parágrafo 2º. Salvo nos casos de prorrogação, a sessão legislativa ordinária ou convocada extraordinária do Congresso Nacional, não se considerarão as licenças referidas nos incisos 2 e 3 durante o período de recesso constitucional. Parágrafo 3º. Suspender-se a contagem do prazo da licença que haja iniciado anteriormente ao encerramento de cada semiperíodo da respectiva sessão legislativa, exceto na hipótese do inciso 2, quando tenha havido assunção de suplente. 4. A licença será concedida pelo presidente, exceto na hipótese do inciso 2, quando caberá à mesa decidir. Primeiro, a licença depende de requerimento fundamentado dirigido ao presidente da Câmara e lido em sessão plenária após o seu recebimento. 6. O deputado se licenciar com a assunção do suplente, ou seja, quando o suplente assume a vaga, não poderá reassumir o mandato antes de fim do prazo superior de 120 dias da licença ou de suas prorrogações. Ou seja, o deputado saiu por um prazo tem um período lá de 120 dias, o suplente assumiu, ele não poderá voltar antes que termine esse prazo. Artigo 236. Ao deputado que, por motivo de doença comprovada, se encontra impossibilidade de atender aos deveres decorrentes do exercício do mandato, será concedido licença para tratar de saúde. O parágrafo único traz o seguinte: para obtenção ou prorrogação da licença, será necessário laudo, inspeção de saúde afirmado por 3 integrantes do corpo médico da Câmara, com a expressa indicação de que o paciente não pode continuar no exercício de suas atividades ou seu mandato. Artigo 237. Em caso de incapacidade civil absoluta, julgada por sentença em interdição, ou comprovada a medicação, laudo médico, passando junta médica pela mesa da Câmara, será o deputado suspenso do exercício do mandato, sem perda da remuneração enquanto durar os seus efeitos. Parágrafo 1º. No caso do deputado que negar se submeter ao exame de saúde, poderá o plenário, em sessão secreta, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, aplicar-lhe as medidas suspensivas. Parágrafo 2. A junta deverá ser constituída de no mínimo 3 médicos de reputada idoneidade profissional não pertencentes ao serviço da Câmara ou do Senado Federal. Capítulo 3 da vacância, vamos entender, Artigo 238. As vagas na Câmara verificam-se na seguinte situação, em virtude de falecimento do deputado, renúncia do deputado ou perda do mandato. Artigo 239. A declaração de renúncia do deputado ao mandato deve ser dirigida por escrito à mesa e independente de aprovação da Câmara, mas somente se tornar efetiva e
irretratável depois de lida no expediente ou disponibilizada em diário da Câmara dos Deputados, o que ocorrerá primeiro. Parágrafo 1º. Considera-se também havendo renunciado o deputado que não prestar compromisso no prazo estabelecido neste regimento, suplente que convocado não apresentar para entrar no exercício de suas funções nos prazos regimentais. Parágrafo 2º. A vacância, nos casos de renúncia, será declarada em sessão pelo presidente. Artigo 240. Perda do mandato do deputado, dá na seguinte situação. Primeiro, que infringir qualquer das proibições constantes no artigo 54 da Constituição Federal. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Procedimento. 3. Quando deixar de comparecer em cada sessão legislativa ordinária, terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença, ou omissão autorizada. Se faltou demais, aí ele pode perder também, 4. Quando perder ou tiver suspenso os direitos políticos, automaticamente ele perde ali o seu direito, de estar como deputado. 5. Quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal. 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados em votação ostensiva, de modo que por maioria absoluta de seus membros, mediante provocação da mesa ou partido com representação no Congresso Nacional, assegurando ampla defesa. Parágrafo 2º. Nos casos previstos no inciso 3 e 5, a perda do mandato será declarada pela mesa de ofício mediante provocação de qualquer dos deputados ou partido com representação no Congresso Nacional, assegurada ao representado, consoante procedimento específico estabelecido no ato, ampla defesa perante a mesa. Parágrafo 3º. A representação, nos casos dos incisos 1 e 6, será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, de observar as seguintes normas. Inciso 1º. Recebida e processada na comissão, será fornecida cópia da representação ao deputado, que terá o prazo de 5 sessões para apresentar defesa escrita e indicar provas. 2. Se a defesa não for apresentada, o presidente da comissão nomeará defensor dativo para oferecer no mesmo prazo. 3. Apresentar a defesa à comissão, procederá às diligências e às instruções probatórias que entender necessária, findadas as quais proferirá para o prazo de 5 sessões, concluindo pelo procedimento da representação ou pelo arquivamento desta procedimento a representação, a comissão oferecendo também o projeto de resolução nesse sentido de perda de mandato. Parágrafo 4º. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez lido no expediente, publicado no Diário Oficial da Câmara e distribuído em avulso, será incluído na ordem do dia. Isto incluído redação adaptada da Resolução 20 de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da mesa 71 de 2005. Capítulo 4 da convocação do suplente, Vamos lá, artigo 241. A mesa convocará no prazo de 48 horas o suplente do deputado nos seguintes casos: ocorrência de vaga, investidura do titular nas funções definidas no artigo, está trabalhando em outro órgão, pediu licença para ser um ministro ou alguma coisa do tipo. Parágrafo 3º. A licença para tratar de saúde do titular, desde que no prazo original seja superior a 120 dias, vedada a soma periódica para estes efeito, atendendo-lhe a convocação por todo o período de licença de suas prerrogações. Ou seja, quando o deputado ele sai de licença mesmo por problema de saúde, uma licença de saúde, e essa licença ultrapassa 120 dias, ele será substituído pelo seu suplente imediato. Parágrafo 1º. Assiste ao suplente que for convocado o direito de declarar impossibilidade de assumir o exercício do mandato, dando ciência por escrito à mesa que convocará o suplente imediato a ele. Parágrafo 2º. Ressalvadas as hipóteses de que trata o parágrafo anterior, de doença comprovada na forma do artigo 336, ou este investido no cargo a que trata o artigo 56 da Constituição Federal, o suplente que convocado não assumiu o mandato no período fixado no artigo 4, parágrafo 6º do inciso 3, perde o direito à suplência, sendo convocado suplente imediato.
Artigo 242. Ocorrendo vaga de mais de 15 meses antes do término do mandato e não havendo suplente, o presidente comunicará o fato à Justiça Eleitoral para o efeito do artigo 56, parágrafo 2º da Constituição Federal. Artigo 243. O suplente de deputado, quando convocado em caráter de substituição, não poderá ser escolhido para o cargo de mesa ou suplente de secretaria, para a presidência de vice-presidente de comissão, por integrar a comissão, a Procuradoria Parlamentar, para ouvidor geral ou ouvidor substituto, para corregedor ou corregedor substituto, para procuradora mulher ou procuradora adjunta, ou coordenador geral de direito da mulher ou coordenador adjunto, tá bom? Foi incluída então pelo artigo, redação incluída pela resolução 31 de 2013, falamos esse, portanto, aí, regimento interno para você que vai fazer o concurso analista legislativo, área informática legislativa da Câmara dos Deputados, serve também para outros cargos aí do concurso, tá bom? Boa sorte, boa prova, estuda, veja, reveja aqui a nossa leitura, observe os pontos que a gente colocou lá, tá? E boa sorte na prova. É isso. Valeu, galera. Mais um vídeo, mais uma série.